Vamos voltar às gravações, vamos voltar aos assuntos, porque não dá pra preservar e buscar só beleza. Tem que buscar inteligência também. Neuropatia infecciosa. E nós vamos ver 3 patologias. E aí eu sempre tô buscando, para o meu aprendizado a longo prazo, associações mentais. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer esse tipo de associação mental. É uma estratégia de estudo também, além dessa que eu faço. E quando eu penso em neuropatia infecciosa, a palavra infecção vai me lembrar de inflamação. E quando eu lembro de inflamação, automaticamente me vem na cabeça algumas associações que eu já fiz a respeito da inflamação. Que é a seguinte: para mim, a inflamação no corpo é como se fosse um filme de super-herói. A nerd grita, assim. O meu lado nerd geek grita. É como se fosse um filme de super-herói, vocês vão entender. Naqueles filmes, o inimigo entra na cidade que o herói tá tentando proteger. E aí, o herói vai combater aquele inimigo. Mas, meu irmão, para o cara conseguir combater o inimigo, ele destrói prédio, destrói carro, explode rua, mata gente, tudo que você imaginar. O inimigo se lasca, o inimigo toma no rabo dele, e a cidade e as pessoas também. Por que eu faço essa associação? Porque quando eu penso em inflamação, quando eu penso em resposta imunológica do corpo por conta de uma infecção, eu me lembro automaticamente que, beleza, o meu corpo ele vai combater o patógeno, mas o preço que eu vou pagar é ter toda uma destruição ali em volta de onde ele está tentando combater esse patógeno. Do mesmo jeito que é uma cidade em que um herói de quadrinhos vai combater ali o inimigo. Quando a gente tem essa associação, quando a gente consegue lembrar sempre que eu vou ter uma destruição, que eu vou ter o meu corpo se lascando por conta dessa resposta imunológica, eu começo a entender a neuropatia infecciosa e a associar muito bem. E aí é só entender os detalhes a respeito, né, o que vai diferenciar essas patologias. Hanseníase, lepra, a doença bíblica, muito citada na Bíblia. Eu já fui evangélica. E não façam cara de surpresa, viu? Por favor, todo mundo faz. E eu lia muito a Bíblia, então essa doença é bem marcante para mim. A hanseníase, ela é uma doença causada por uma bactéria, Mycobacterium leprae. É uma doença infecto-contagiosa. E essa bactéria, ela tem tropismo por células epiteliais e também por nervos periféricos, pelas células de Schwann. Lembra as células de Schwann, bainha de mielina, axônio, nervo. Tropismo, ela tem tropismo, tipo uma afinidade por conta de receptores, tá? Receptores específicos, então aquela bactéria vai ter afinidade por essas regiões. Também ela tem preferência por temperaturas mais amenas, o que vai fazer com que elas afetem mais nervos periféricos, até mesmo lobos da orelha, outras partes também face, não sei se mãos, nariz, enfim, mais a periferia, tá? A transmissão ocorre principalmente por gotículas eliminadas pelas vias aéreas superiores do indivíduo infectado multibacilar, não tratado. Lembrem desse multibacilar aqui, porque ele vai ser uma diferenciação. E ela pode se manifestar em dois polos. Ela tem mais tipos, mas o que foi pedido pra gente foi essa manifestação, praticamente em 2 polos diferentes, que é a tuberculose. Eu esqueci de ver porque o nome tuberculose. Eu lembro que eu tinha visto, mas eu esqueci. Mas não tem nada a ver com tuberculose. Mas existem algumas características específicas da hanseníase e tuberculose que dá esse nome tuberculose. Se vocês souberem, me falem. Então, ela pode se manifestar como tuberculose ou avichoviana. E aí nós vamos entender essas diferenças e as características histológicas dessas duas, tá? A hanseníase tuberculose, ela ocorre em indivíduos com uma resposta imune muito robusta.
predominantemente do tipo TH1. O que é isso? É uma resposta imune que ela consegue combater o inimigo dentro da célula. Então, entrou na célula, essa resposta imune consegue combater. E para mim a resposta imune do tipo TH1 é justamente o cenário que eu falei para vocês no início. É você recrutar tudo que é gente para combater aquele inimigo. Tudo. Em um cenário de guerra, eu vou ter o melhor exército possível, sabe? Tipo, sei lá, como se fosse um exército de 100 mil pessoas para combater 100 pessoas, uma coisa assim. Eu vou ter o melhor exército possível. Vou combater esse patógeno? Vou. Tanto é que o tipo TH1, ele vai liberar interferon gama, interleucina 2, fator necrosante tumoral, e elas vão ativar macrófagos que vão fagocitar, comer, e destruir eficientemente a lepra. Como resultado, a carga bacilar, que é essas bactérias em forma de bacilos, que é tipo como se fosse um comprimidinho, né? Então, por isso que fala bacilar. É extremamente baixo ou até inexistente. Então, se eu for fazer uma baciloscopia, eu não vou achar os bacilozinhos. Como na forma vichorviana, como a gente vai ver. Então, é praticamente negativo. Então, eu eliminei assim, né? Eu combati eficientemente essa bactéria. Mas a que preço? Meu irmão destruiu a porra toda para combater essa bactéria. E é isso que lasca na hanseníase tuberculose. A resposta inflamatória é muito intensa. E lembra que eu falei para vocês que a resposta inflamatória num local específico vai destruir o entorno daquele local. É natural. Ela é a porra do Superman que vai destruir a porra do prédio e virar um monte de carro. Então o que acontece? Essas bactérias atacam os nossos nervos periféricos. Então, eu vou ter uma resposta imunológica nesses nervos periféricos. Beleza. Combati a bactéria. Matei a bactéria. Mas aí vai ficar o estrago depois. E aí é esse estrago que vai lascar na hanseníase tuberculose. Por quê? Há um infiltrado inflamatório na pele e nos nervos. Formam-se granulomas bem organizados, que são um acúmulo dessas células inflamatórias. Então, todas essas células, todos esses agentes que foram recrutados, que combateram e tudo mais, vão ficar acumulados aqui nesse granuloma. Formam-se também células gigantes multinucleadas de Langerhans, que se formam pela fusão com os macrófagos, tá? E essa resposta imune intensa leva à destruição precoce dos nervos periféricos. Isso explica por que eu tenho manifestações tão proeminentes na hanseníase tuberculose, mesmo sem a presença de tantas lesões cutâneas. Eu tenho uma resposta muito forte, porque, cara, o meu combate a essa bactéria foi muito forte. Então, clinicamente, ela vai ter poucas lesões cutâneas, de 1 a 3, mas elas são grandes, são bem delimitadas, hipocrômicas ou eritematosas, bordas elevadas, centro atrófico, que é um centro mais retinho, mais preservado. São frequentemente anestésicas, então eu vou ter ali uma anestesia nessa parte, porque eu tive uma lesão do nervo, tá? Pois a destruição neural ocorre de forma localizada e intensa, especialmente dos nervos periféricos, que eles podem ser palpável, principalmente nos trajetos adjacentes às lesões. Lembra que eu falei no neuroma de Morton que eu vou ter, quando eu tenho uma destruição ali, que a resposta inflamatória também vai causar uma destruição, também não, né? Causa uma destruição nesses nervos. Então, quando ele vai se regenerar, ele acaba se proliferando mais. Eu tenho uma regeneração hiperplásica, né? Então, isso vai fazer com que haja esse espessamento no nervo, tá? Acometimento de nervo ulnar, fibular, enfim, são meio que os preferidos. Perda da função neural pode causar parestesias, amiotrofias, deformidades e úlceras tróficas. Não é incomum que o paciente procure o serviço médico, mas por perda sensitiva e motora. E histologicamente, os granulomas ocupam
quase toda a derme e a epiderme estreita com destruição anárquica. Estruturas anexais, ausência de bacilos, de coloração. Sim, esse aqui a gente vai ver melhor na virchoviana. Mas essa ausência de bacilos aqui, justamente os bacilos, que são as bactérias. E essa coloração é a coloração especial que eu consigo ver elas. O prognóstico é bom e com tratamento adequado, eu vou ter a reversão, não, né? Eu vou ter a cura da doença, só que alguns aspectos neurológicos podem ser irreversíveis. Aqui os achados clínicos, borda eritematosa, centro atrófico, borda elevada eritematosa, centro atrófico. Aqui eu vou ter as características clínicas, né? Depois vocês dão uma lida. E agora vamos para características histológicas, tá? Nas características histológicas, lembrem que a gente já viu como é que é um nervo normal lá em Neuroma de Morton. Então, eu tenho muito bem fixado como é um nervo normal. Então, se eu sei exatamente como é normal, então eu vou conseguir identificar que ele tá mal, né? Que ele tá ferrado de alguma forma. Um dos primeiros sinais é o granuloma, que é esse acúmulo ali de células, Eu vou ter uma necrose caseosa e todo esse acúmulo de células. E ele vai ser bem delimitado. Olha como ele tá delimitado aqui, mas aqui ele tá na derme, tá? Mas aqui, pronto. Aqui a gente tem um fascículo. E aqui dá pra gente ver bem as características dessa hanseníase tuberculoide. Eu tenho a fibrose do epineuro, o epineuro que tá ali entre os axônios, tá? Então, eu vou ter um engrossamento desse epineuro, Eu vou ter a necrose caseosa. Caseosa porque, sem ser nessa visão microscópica, na visão macroscópica ela parece um queijo. Que a necrose caseosa é o resultado da reação inflamatória, quando as células imunes do granuloma morrem e aí formam esse material necrótico da aparência de queijo macroscopicamente. Presença de necrose caseosa. Gente, isso tudo aqui é dentro do nervo, tá? Aqui é um fascículo. Olha. Necrose. Aqui eu vou ter o granuloma. E aí eu pergunto a vocês. Da maneira como funciona uma condução nervosa, eu tô com o nervo assim, esbagaçado, eu vou estar bem? Vou estar normal? Gasguei com veneno. Vou estar normal? Não vou, né, gente? Então, pra mim, eu fico assim, gravando. Tuberculose, hanseníase tuberculoide, necrose, fibrose, granuloma. Necrose, fibrose, granuloma. Necrose, fibrose, granuloma e ausência de bacilos. Necrose, fibrose, granuloma, ausência de bacilos. Tá? Olha. Tá lascado. Também nós temos aqui as células epiteloides, né? Que é um tipo especializado de macrófago. Que ele vai ser semelhante às células epiteliais. Eles se organizam em um aglomerado para isolar o agente invasor, formando o granuloma. E essas são as características histológicas que eu consegui, assim, pegar bem da eu só quero falar tuberculose. Da hanseníase tuberculoide, que é a única coisa que eu sei, que não tem relação com a tuberculose, mas parece que é características histológicas que fazem com que deram esse nome. Agora a gente vem para o oposto. Por que oposto? Porque na hanseníase virchoviana, eu vou ter uma resposta imune muito ineficaz. Porque eu vou ter do tipo TH2. A TH2, ela ativa anticorpos que vão combater essa bactéria, mas só se ela estivesse fora da célula. Então, essa resposta predominantemente TH2 é para combater patógenos fora da célula. Não pesquisei porque o que pode diferenciar um indivíduo que tem uma resposta TH1, que tem uma resposta TH2, me falem, por favor. Mas eu sei que é isso. Ela é ineficaz para conter a Microbacterium leprae, resultando em uma altíssima carga bacilar, com a presença de bacilos viáveis no interior desses macrófagos espumosos. Nós vamos entender por quê,
que são os denominados células de Virchow. Gente, a presença das células de Virchow é uma das características mais marcantes da tuberculose virchoviana. Acho que é justamente por isso que tem células de virchoviana, tá? A baciloscopia é intensamente positiva, ok? É a forma principal de transmissão da doença, então eu vou ter esses bacilos sendo eliminados pelas vias aéreas superiores, eu vou ter ele em secreção nasal. Clinicamente, eu tenho um envolvimento cutâneo mais disseminado, simétrico, com infiltrações, pode ter até pápulas, nódulos, placas. Então, assim, é bem... E é essa forma que traz aquela face leonina. Não sei se vocês lembram, que a gente já estudou os tipos de faces. Então, aquela face leonina que eu tenho aqui, aquele acometimento do nariz, do supercílio também, dos cílios também, né? Da Madarose. É Madarose o nome? Ou é Madrose? Enfim, vou ter a perda dos cílios, o que dá o aspecto mesmo, parece um leão mesmo, a cara da pessoa, devia ter colocado aqui. Tem esse aspecto, tá? A perda da sensibilidade é tardia e progressiva, o acometimento neural é menos inflamatório, é mais difuso, justamente porque é assim, meu amor. O macrófago não vai conseguir combater o negócio. Então, não vou ter aquele recrutamento, não vou ter aquele exército ali direcionado para matar aquele filho da peste, entendeu? O espessamento dos nervos pode ser generalizado, menos exuberante. Então, aqui, o que eu percebo? É uma manifestação da doença de uma forma mais grave, porque eu não tô combatendo essa bactéria. Entretanto, neurologicamente falando, ela é um pouco menos do que a tuberculose. Foi isso que eu consegui entender. Nas características histológicas, eu vou ter o infiltrado difuso, homogêneo, macrófagos espumosos, repletos de bacilo, que são as células de Virchow. Eles se acumulam na derme, em torno dos vasos, folículos pilosos, e eu não vou ter a formação de granulomas organizados, tá? Então, o que é que eu vou... eu tenho granuloma organizado, mas eu não tenho bacilos. Em outro eu tenho bacilos, mas não tenho granulomas organizados. E ó, aqui, ó, como já é diferente daquelas lesões um pouco menores que a gente viu. Nossa Senhora. Gente do céu. Características histológicas, tá? Vou ter aqui as células de Virchow, que são macrófagos de citoplasma claro. Ó a diferença, ó. E aqui, ó, citoplasma mais coisadinho, bem bagunçadinho, né, esse bichinho aí. Mas, pra mim, o que gravou muito na minha cabeça são essas características aqui, ó. Estão vendo essas pequenas bolinhas? Isso aqui gravou muito na minha cabeça, que são os vacúolos, que é o aspecto vacuolado no interior dos fascículos. Esse aspecto vacuolado, que é o seguinte, a parede da bactéria da lepra, ela é rica em lipídios. E esse acúmulo ali dos bacilos, esse acúmulo, acaba dando essa aparência aqui de bolhas, espumoso, bolhas. E ó, eu vou ter esses espacinhos que são como se fossem bolinhas. Aqui é que dá pra ver bem. Então, bati o olho, vi esse aspecto bolhoso. Vou lembrar de hanseníase virchoviana, mas tem outra ainda muito mais marcante, que é justamente a presença dos bacilos. Vou enxergar o bacilo na coloração normal. Como é o nome dessa coloração, meu pai? Esqueci, só sei que começa com H. HE. Vou enxergar? Não vou enxergar. Ela precisa de uma coloração especial, que é a Ziel, e tem outro nome também junto com ela. Por causa justamente dessa parede rica em lipídios. Então, quando eu coloco essa coloração especial, aí é que eu consigo ver os bacilos, ó. Pronto, consegui ver os bacilos, gente. Isso aqui é tuberculose virchoviana. E aí? Conseguiram pegar? Essa parte de histologia prática pense. E aí nós finalizamos com a herpes zoster.
Quando eu falei de dor neuropática, eu falei da fisiopatologia da herpes zoster. A herpes zoster também tem, assim como a bactéria da lepra, ela também tem tropismo pelos nossos nervos, tá? A diferença é que a gente vai ter a manifestação da catapora. Depois disso, o nosso corpo não elimina totalmente o vírus, então ele vai até os gânglios da medula, né? E quando eu tenho uma imunossupressão, quando eu tenho estresse, idade avançada, uso de corticoides, esse vírus vai fazer o caminho de volta até a minha periferia, onde ele vai se replicar, tá? Nessa replicação, sim, eu vou ter uma resposta tumoral do tipo TH1. Então, eu vou ter uma resposta inflamatória e essa inflamação vai causar tudo isso que eu já falei, né? Não tem como um negócio funcionar direito se ele tá cheio de uma resposta inflamatória, tá? Ele vai predominantemente afetar os queratócitos e, tem essas manifestações aqui na pele. Características histológicas: infiltrado inflamatório, a vesícula intraepitelial, células gigantes multinucleadas e inclusões virais intranucleares. E aqui a gente tem uma diferença entre o aspecto normal da pele, bonitinho aqui, e uma lesão pela varicela zoster. Isso aqui foi o que me pegou. Isso aqui é o que, se eu bater o olho, eu disse, não, é zoster. Isso aqui, bati o olho, é zoster. Eu me apego a detalhes que são marcantes. Pra que, tipo assim, por mais que eu esqueça, mas eu vou lembrar daquilo. Por mais que eu esqueça, se eu ver uma necrose caseosa numa fibra nervosa, eu vou lembrar da tuberculose. Se eu ver as bolinhas numa fibra nervosa, eu vou lembrar da vichoviana. Se eu ver os bacilozinhos, eu vou lembrar da vichoviana. Se eu ver essas vesículas aqui na derme, eu vou lembrar da zoster. Entendeu? Eu me apego pra eu ter pelo menos alguma coisa na prova. Sim, eu vou ter a presença dessas vesículas. Eu vou ter a presença de uma multiplicação de vírus dentro do núcleo das células, que é o Cowdry tipo A, que são aglomerados de vírus no núcleo da célula. Cadê o que? Eita, eu esqueci de colocar as células gigantes multinucleadas. Mas eu tenho elas aqui, tá? Cadê? Cadê? Bora, desce. Aqui, as células gigantes multinucleadas. E eu acho que só faltou esse detalhe, não foi? Eu mostrar. Pronto, células gigantes multinucleadas. Isso aqui é o infiltrado inflamatório. Gente, eu vou dizer a vocês, sinceramente, eu acho meio complicado de visualizar infiltrados inflamatórios. O granuloma eu consegui, porque ele estava bem delimitado, mas assim, difuso eu acho um pouco complicado. Por isso que eu nem trouxe, assim, se eu não conseguir falar direito sobre o assunto, eu nem trago. Por isso que vocês façam a pesquisa de vocês, façam o estudo de vocês, e aí se vocês gostarem, vocês revisam comigo, tá? Aqui, essas vesículas que se formam, tá? E aqui o acúmulo dos vírus dentro dos núcleos da célula. Neuropatia infecciosa é o que eu trouxe pra vocês, é isso. Algum erro, alguma coisa que vocês queiram acrescentar, falem comigo, me ajudem também nesse estudo e vamos seguindo, tá? Vou aí postando o restante das aulas. E quarta-feira, meu amor, só sucesso. Inteligência aqui, Primeiro lugar, hoje tá em primeiro lugar.